Quem foi Constantino e por que tem essa discussão sobre ele que criou a Igreja Católica e tudo? Qual que é a discussão e quem é essa figura? Essa eu vou deixar para o historiador. Constantino foi imperador romano no começo do século IV. Ele ascendeu ao poder em uma série de conflitos, após uma série de conflitos que dividiam o Império Romano depois da dissolução da tetrarquia, enfim, não vem ao caso aqui. Ele era filho do imperador Constâncio Cloro e de uma Santa Helena, cristã. Ele era desde a juventude cultor do deus Sol, uma das divindades romanas. Que era o mitraísmo? Não, ele não era. Mas tinha o mitraísmo. Existia, mas ele era cultor do Sol Invictus, que é uma divindade tradicional romana, muito antiga. E ele se tornou imperador no... Essa é uma representação dele? Isso aí essa estátua fica em York. Por quê? Isso que eu ia falar. Ele foi proclamado imperador pelas tropas na cidade de York, atual Inglaterra, antiga província da Britânia. Tava lá. Quando o pai dele morreu. Então tá essa estátua lá em York até hoje. E quando ele estava a caminho de Roma para vencer um rival que disputava o trono com ele, Maxêncio, filho do imperador Maximiano, ele, conforme mais tarde ele relatou para dois escritores cristãos importantes, Eusébio de Cesareia e Lactâncio, ele teve visões de Cristo, né? Lactâncio relata, Lactâncio relata que à noite que Jesus apareceu para ele entregando-lhe a cruz, e Eusébio de Cesareia relata que ele viu no céu, no dia anterior à batalha, o cristograma, que era o Ki e o Rho. Ki e Rho, as duas primeiras letras de Cristo, do nome de Cristo em grego. E aquilo ele teria, e como ele conhecia algo, pelo menos tinha algumas noções dos símbolos cristãos, até porque sua mãe, Santa Helena, era cristã, ele identificou que ali, de algum modo, o Deus dos cristãos, no qual ele ainda não cria e cujo entendimento dele era bastante precário, que o Deus dos cristãos iria auxiliá-lo na batalha. E ele mandou, e o que foi dito para ele nessa primeira visão no céu, era de que in hoc signo vinces, com este símbolo, com este signo vencerás. E ele pintou os escudos dos seus soldados com o cristograma, e no dia seguinte, se não me engano, 28 de outubro de 312, ele venceu Maxêncio e entrou vitorioso em Roma. E no ano seguinte, o que ele fez? No ano de 313. Você já deve ter ouvido falar que Constantino declarou o cristianismo religião oficial do Império Romano. Exato. Falso. Ele deu liberdade de culto à igreja. Isso no Édito de Milão, em 313. Ele permitiu que a igreja deixasse de ser perseguida no Oriente. Galério já havia dado, mas enfim, ele colocou fim às perseguições do Império Romano à igreja, mas não tornou a igreja a religião oficial do Império Romano. E ali ele começou a se converter. Ele se tornou cristão imediatamente? Não, de jeito nenhum, ninguém afirma isso. O que se vê ao longo da vida dele, isso foi em 313, ele morreu em 337. Ao longo da sua vida se percebe ele dando passos cada vez mais sólidos ao catolicismo de fato. Não que ele se converteu imediatamente, isso é falso, ninguém afirma isso. Ele continuou ainda com uma cosmovisão, uma visão de mundo ainda pagã, e tampouco tornou o Império Romano cristão na marra. Inclusive, você deve ter visto em vários lugares, ou quem está nos assistindo já deve ter visto, né, que Constantino, ele tinha um imenso interesse político em aderir ao cristianismo para garantir o apoio político militar dos cristãos que estavam se tornando maioria. Isso é de uma insanidade louca, porque veja, Constantino em um primeiro momento ele se tornou imperador da parte ocidental do Império Romano, parte ocidental cuja quantidade de cristãos era pequeníssima. A maior parte dos cristãos àquela altura estava na parcela oriental do Império Romano, do qual ele só se tornou imperador em 324, quando ele venceu seu cunhado Licínio. Tem um historiador francês do século XIX para o século XX, um dos grandes medievalistas franceses, chamado Fernand Lot, ele fala, no seu O Fim do Mundo Antigo e Início da Idade Média. Ele nem sei se era católico, acho que nem era católico, Fernand Lot, mas ele fala: a ideia de que Constantino teve interesse político em se converter, isso teria sido se Constantino tivesse se convertido por uma intenção política, seria uma espécie de suicídio
político. Por quê? Porque se ele, enquanto imperador do Ocidente, se ele quisesse apoio político de alguém, de algum grupo, ele se manteria pagão, ou, sendo cristão, se converteria ao paganismo, porque a esmagadora maioria da população e do exército era ainda pagão. É pagã. Ele não tinha nenhum... Se ele se converteu e progressivamente se converteu, não foi por intenções políticas. Isso seria, diz Fernando Lott, um suicídio político. Não havia... Os cristãos ainda eram uma minoria de fato. A igreja cresceu bastante nos primeiros séculos, apesar das perseguições, mas talvez não chegasse a 10% do Império Romano. Como que se adota a religião de menos de 10%, uns 10% perseguido, que havia que, recentemente, na perseguição de Diocleciano, havia sido submetido a tudo quanto é tipo de tormento, para garantir algum tipo de uniformidade política, algum tipo de vantagem política? Isso é loucura. E também uma coisa, supor que Constantino se converteria por razões políticas seria algo como, sei lá, ver nele uma espécie de Napoleão, ver nele uma espécie de Maquiavel. Só que ele não é do mundo moderno, ele não é um renascentista. Ele era um homem até bastante... Constantino era um homem bastante espiritualmente inquieto, muito atento, em determinados momentos até muito supersticioso, que não adotaria a sua religião por razões pragmáticas. Era um homem até bastante meditativo, bastante inquieto. Ele é bem essa figura do pagão, do mundo pagão que vai se tornando cristão, ali naquele meio termo, naquele período intermediário. Então Constantino não tinha nenhum interesse político real em aderir ao cristianismo. E ele vai adotando o cristianismo ao longo da sua vida, é batizado somente no seu leito de morte, ele foi catecúmeno a vida inteira, mas essa ideia de que ele se converteu por razões políticas não encontra respaldo na realidade. Agora, voltando à sua pergunta, né? Quem foi ele? Então, ele foi o primeiro imperador cristão do Império Romano. E apesar de não ter tornado o cristianismo religião oficial, ele, à medida que se convertia, promovia a igreja, apoiava, valorizava, dava todo o seu apoio, não é? Construiu igrejas, construiu basílicas, entregou, por exemplo, o palácio de Latrão, que seria pela Idade Média, existe até hoje o Palácio de Latrão lá em Roma. Entregou ao Papa. Era o palácio da sua esposa, Fausta, que foi entregue para a residência do Papa, né? E se valorizou muitíssimo a autoridade, até jurisdicional dos bispos, e quis, de fato, iniciar um processo de cristianização, mas ainda sem tornar o cristianismo religião oficial. E assim, Vilela, uma coisa que precisa ficar claro é que houve mudanças antes e depois de Constantino, é claro que houve. Uma igreja, uma religião que era absolutamente perseguida, assassinada os seus membros, passa a ter liberdade de culto, liberdade religiosa. Eles se reuniam em catacumbas, em locais subterrâneos de reunião, até depois eu coloquei algumas catacumbas aí para fazer um comentário interessante. O Lênin, se puder... Se bem que, antes da perseguição de Diocleciano, antes de Constantino, 303, se diz lá, Lactâncio diz, se não me engano é Lactâncio que fala, que a igreja de Nicomédia, depois dos anos de paz, no final do século III, era maior do que o palácio de Diocleciano. Ou seja, antes de Constantino já havia uma igreja imensa em Nicomédia. Sim. Mas em regra não era o caso, né? Não era a regra. Então, eles passam a ter liberdade de assembleia, liberdade de culto. Houve esse tipo de mudança, mas mudança em termos de doutrina, isso não existe. E isso é uma narrativa que surge no século XVI como uma tentativa dos primeiros protestantes de justificar o rompimento tão grande que eles fizeram com a igreja. Depois a gente vai chegar lá, mas o movimento protestante que pretensamente se afirma uma reforma, não foi uma reforma, foi um rompimento. E eles precisavam de ter uma justificativa teórica do porquê romper com a igreja. E a justificativa teórica foi, não, porque lá atrás, com Constantino, a igreja se degenera e agora, conosco, a igreja está sendo restaurada ao seu projeto original. O que eu pedi para projetar isso é uma foto da catacumba de Priscila, que fica lá em Roma, na Via Salária. E essa catacumba data do século II. E a gente pode perceber no teto da catacumba uma imagem de Cristo. Com o Alfa e o Ômega. Né? O Alfa e o Ômega e uma imagem de Cristo no centro. Ou seja, desde o II século, pelo menos,
os cristãos já têm imagens nos seus locais de cultos. Uma das coisas que batem muito na Igreja Católica é: a Igreja Católica tem imagens, e a Bíblia diz não farás imagens. E eu pedi para colocar também uma imagem da sinagoga de Dura Europa, que fica na Síria. Tá, ele vai procurar lá. Na sinagoga de Dura Europa, ou seja, uma sinagoga, são judeus, também repleto de imagens, de cenas bíblicas e etc. Porque esse iconoclastismo protestante, ou seja, esse ódio às imagens, isso aí é a sinagoga de Dura Europa, uma sinagoga do século II, na Síria, ou seja, uma sinagoga judaica. Esse iconoclastismo não é de origem cristã e não é de origem judaica. Os judeus e os cristãos não rejeitavam as imagens nos seus locais de culto, né? A gente tem até uma outra imagem, Crato, da história de Moisés. Vê se tem aí também, que retrata Moisés. Nas catacumbas tem tudo, tem Jonas, tem a instituição da Eucaristia. Mas tem aqui é interessante, Arca de Noé, porque não é a catacumba. São Pedro e São Paulo. Aqui é uma sinagoga. Na sinagoga. Aqui aí, Moisés sendo resgatado do rio. Né? Isso é uma sinagoga. Então, quando que começa a surgir a controvérsia iconoclasta no cristianismo? Não podemos ter imagens. A gente até teve um concílio, o Concílio de Constantinopla II, para tratar desse tema, com o surgimento do islamismo. Os muçulmanos são absolutamente iconoclastas, absolutamente contra qualquer tipo de representação gráfica da divindade, inclusive do seu profeta. Teve aquele atentado lá na Charlie Hebdo há um tempo atrás, porque eles fizeram charges do profeta Maomé. Quando eles fazem um filme sobre a história de Maomé, o ator que representa Maomé sempre é filmado de costas. Porque não pode aparecer a imagem. Então, por causa da influência muçulmana, muitos cristãos no século VII, no século VIII, começam a falar: não, a gente não pode ter imagens. Aí pensaram esses versículos. Aí a gente tem o Concílio de Constantinopla II, que diz que toda honra prestada a uma imagem não para na imagem. Nicéia, segundo. Nicéia, segundo? Segundo de Nicéia. 787. Toda honra prestada à imagem não para na imagem, mas vai para aquele a que a imagem representa. Ou seja, quando hoje o protestantismo é iconoclasta, rejeita as imagens de uma forma absurda, pensando nesses versículos, não farás imagens, né? Mas a gente vê versículos na Bíblia que diz farás imagens. Êxodo 25 diz: farás 2 querubins de ouro para colocar na tampa da Arca da Aliança. Ou seja, então a gente tem que contextualizar os versículos. Eles estão sendo muito mais muçulmanos do que cristãos ou judaicos. Porque os judeus também tinham imagens de anjos na Arca da Aliança, de anjos na parede do Templo de Salomão. Imagens sacras nunca foi um problema para judeu nem para cristão. Se tornou um problema por causa da influência dos muçulmanos a partir do século VI. E tem outro ponto, né? A questão só para encerrar a questão de Constantino, a questão da Igreja de Roma. Se te perguntasse por que o Papa, o Bispo de Roma, é o chefe da Igreja Católica, o que você já ouviu a respeito disso? Ou você nunca... Não, em relação a isso, não. Por que ele é o chefe? Por que não outro bispo de outra cidade, de algum lugar? Não sei. Frequentemente se dirá o seguinte, que quando Constantino se converteu, ou fingiu se converter, né? Mas ele se converteu de fato. Eu ouvi papo que foi fingimento. Não, se converteu de verdade. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. Seria interessante para este novo Império Romano cristão que o centro da igreja fosse sua capital. Ou seja, o Império Romano, que teria controlado, agora manipulado a igreja, teria tornado o bispo de Roma o primeiro. Então, se controlaria a igreja em razão dessa primazia, desse primado do bispo de Roma. Bastante lógico pensar assim, não é? Só que, quando Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, quando Constantino se converteu e quando ele já tem fé de fato, já está perto da sua conversão autêntica, o que ele fez? Isso foi no ano de 330. Ele construiu uma outra capital para o Império Romano, que era Constantinopla, e transferiu a capital do Império Romano de Roma para Constantinopla, abandonou Roma. Se os imperadores, seus sucessores, tivessem algum interesse de tornar um bispo o primeiro
da igreja para melhor manipular a igreja ou romanizar a igreja teria sido o bispo de Constantinopla, não o de Roma. Roma foi, quando os imperadores deixaram Roma foi praticamente entregue ao Papa. Ficou para ele. Se os imperadores tivessem algum interesse em tornar algum bispo mais importante, seria o de Constantinopla, não o de Roma. Então, por que o de Roma foi reconhecido? Já era, mas por que ele foi reconhecido, até de uma forma cada vez mais enfática, como chefe da igreja? Por uma tradição muito antiga que era anterior a Constantino. Então, o fato da igreja romana ser a principal igreja católica e o bispo de Roma, o Papa, ser o chefe da igreja católica, não é por causa de Constantino, mas a despeito de Constantino e a despeito da cristianização do Império Romano. Né? Tem até um historiador que fala que os imperadores, até por um desígnio da providência, historiador não, Papa Leão XIII dizia isso, quando os imperadores deixaram Roma, foi um ato da providência para deixar o Papa livre no exercício da sua autoridade, para não ter mais um imperador ali que pudesse interferir na liberdade da igreja. Ou seja, é justamente o contrário do que se diz. Não é por causa dos imperadores que Roma se tornou a capital, que Roma era e se consolidou como a sede da igreja, mas apesar dos imperadores romanos. Entendi.